A primeira coisa que vem à mente quando se fala dos nômades da grande estepe eurasiana são as tribos dos citas, hunos e mongóis. No entanto, entre os povos nômades mais influentes e numerosos, destacam-se especialmente os Kipchaks, sobre os quais falaremos no episódio de hoje. Lembro que você está no canal Amazing History. Aqui contamos sobre impérios poderosos, generais talentosos e dinastias influentes do passado. Como sempre, você pode apoiar o canal assistindo ao vídeo completo, deixando um like, comentários positivos e também através de patrocínio no YouTube ou PayPal. E agora, vamos ao tema do episódio. Os Kipchaks eram um povo nômade de língua túrquica que dominou a estepe polovetziana do século XI até a conquista mongol no século XIII. Nas fontes históricas, pode-se encontrar uma variedade de termos para se referir a eles. Os bizantinos e europeus os chamavam de cumanos, nas crônicas russas eram chamados de polovetzianos e nas fontes islâmicas de Kipchaks. O território que habitavam era chamado Cumânia, pelos europeus, estepe polovetziana, nas crônicas russas, e Dasht ou Dashtap, em fontes islâmicas. Embora esses termos às vezes sejam usados de forma intercambiável, algumas fontes apontam diferenças entre os grupos. Assim, os habitantes das estepes ocidentais costumam ser chamados de polovetzianos. A leste do Mar Cáspio, os Kanglis dominavam, enquanto os Kipchaks habitavam as estepes entre eles. No geral, eles são geralmente chamados de Confederação Cumano-Kipchak. A origem das tribos polovetzianas e Kipchaks gera muitas discussões e teorias contraditórias. Uma dessas teorias os associa a um grupo chamado Siri, mencionado em inscrições arcontes do século VIII durante o período do Segundo Caganato Turco. No entanto, essa identificação é controversa, assim como a leitura de outras inscrições turcas e uigures mal preservadas, que possivelmente contêm o nome Kipchak. Menções mais claras aos Kipchaks aparecem no século IX, quando geógrafos islâmicos os identificam no contexto do Caganato Kimak, um estado que existiu no leste do Cazaquistão. Ao longo dos séculos seguintes, os Kipchaks gradualmente se deslocam para o oeste, expulsando outros povos turcos, como os oguzes. No século XI, começou uma grande migração causada pelo fortalecimento do poder da dinastia Liao, no norte da China e na Mongólia. Fontes islâmicas mencionam esse movimento como as migrações dos Kunos, um dos principais grupos desse período. Os Kunos avançaram rapidamente para o oeste e por volta de 1050 chegaram às estepes do Ponto, onde derrotaram os Pechenegs. Nas fontes europeias, eles ficaram conhecidos como cumanos, e parte dos húngaros modernos ainda se considera Kuna. Desde meados do século XI, os polovetzianos, que governavam a parte ocidental de Dasht e Kipchak, eram o povo nômade dominante das estepes eurasianas. Embora fontes modernas os chamem de confederação, na verdade eram vários principados turcos independentes espalhados dos Cárpatos até o Irtish. No início do século XII, novos clãs governantes começaram a predominar entre eles, aparentemente fugindo da conquista de seus territórios pelos Jurchens, que fundaram a dinastia Jin na China. Por sua vez, os Khitan expulsos pelos Jurchens moveram-se para o oeste e fundaram o Kanato Kara-Khitan na década de 1130. Não podemos afirmar com certeza se os polovetzianos e os Kipchaks se viam como uma identidade única, pois os relatos sobre isso vêm de observadores externos e pouco se sabe sobre sua estrutura interna. É interessante notar que muitos nomes relacionados aos polovetzianos ocidentais estão associados à palidez e à cor amarela. O nome Kuman provavelmente vem de uma palavra do antigo turco que significa pálido ou amarelo. Alguns acreditam que isso faz referência às pradarias das estepes. Alguns associam aos cavalos claros dos polovetzianos, enquanto outros ligam à aparência dos cabelos claros deles. Os polovetzianos Kipchaks foram um dos grupos nômades dominantes das estepes eurasianas, governando sobre nômades turcos e outros povos. A aristocracia Kipchak
controlava o deslocamento e os recursos, incluindo enormes rebanhos de ovelhas, cabras, gado e cavalos. Eles tinham pastagens designadas para acampamentos de inverno e verão, e a sociedade se deslocava entre elas conforme as estações. As estepes pertenciam aos Kipchaks. Os Kipchaks levavam uma vida equestre, praticando diariamente o tiro com arco. Eles eram arqueiros montados altamente qualificados e móveis, o que os tornava adversários perigosos e mercenários valiosos em toda a Eurásia. Na esfera religiosa, eles seguiam o animismo túrquico e adoravam Tengri. Cães e lobos tinham um significado especial, e fontes indicam um ritual de cortar um cachorro ao meio para selar alianças e casamentos. Os aristocratas eram enterrados em grandes kurgans, com sacrifícios de animais, incluindo cavalos e, mais raramente, cães. Também há evidências de sua conversão ao cristianismo. Segundo Al-Marwazi, no início do século XII, alguns Kipchaks eram nestorianos, enquanto na Rússia eles adotavam o cristianismo ortodoxo e na Hungria o catolicismo. Em estados islâmicos, muitos se convertiam ao islamismo, principalmente no serviço militar. As principais divisões entre as diferentes alianças polovitsianas Kipchaks passavam por grandes rios das estepes, como o Don, o Volga, o Ural e outros. Embora, por vezes, alguns príncipes dentre eles se destacassem e conquistassem cada vez mais seguidores, não parece que existisse alguma estrutura política centralizada que abrangesse todas as suas terras. Todos os príncipes polovitsianos Kipchaks permaneciam, em grande parte, governantes independentes. Sua titulação permanece incerta, embora seja comum chamar seus líderes de Khans. Não há indicações precisas de que esse título fosse usado regularmente entre eles. Os guerreiros polovitsianos, Kipchaks, eram conhecidos por sua ferocidade e habilidade no arco e na equitação. Seus arqueiros montados faziam incursões na Ásia Central, no Cáucaso, na Europa Central e Sudeste, bem como nos principados da Rus e contra outros nômades, o que tornava as estepes especialmente perigosas para viagens. Frequentemente, eles também atuavam como mercenários. Os príncipes russos muitas vezes buscavam sua ajuda militar. Nos séculos XII e XIII, os polovitsianos ajudaram os boêmios e húngaros na luta contra os alemães e austríacos. O Império Bizantino, inicialmente, fez uma aliança com os polovitsianos para destruir os pechenegues, mas no final do século XII, os polovitsianos ajudaram os búlgaros e valáquios a expulsar os bizantinos e fundar o Segundo Império Búlgaro. Uma grande comunidade de Kipchaks se estabeleceu na Geórgia, onde se tornaram aliados valiosos dos reis georgianos. Nas terras dos grandes seljúcidas, os Kipchaks podiam ficar em ambos os lados dos conflitos, frequentemente selando alianças com casamentos. Na Rússia, na Hungria e na Geórgia, muitos príncipes se casaram com princesas polovitsianas, Kipchaks, que foram batizadas e adotaram nomes cristãos. Aliás, seus nomes antes do batismo, em geral, são desconhecidos. No Império Corásmio, os Kipchaks não só formavam uma parte significativa das forças armadas do Chá de Corásmia, mas também faziam parte da elite governante graças aos numerosos casamentos com os governantes corásmios ao longo de várias gerações. Os Kipchaks também desempenhavam um papel importante no comércio regional. Seus cavalos eram muito valorizados pela resistência em ações militares, e seu gado também era amplamente exportado. Eles atuavam como intermediários do comércio, transportando mercadorias do Volga, da Bulgária e da Sibéria, como peles, mel e escravos, para o mundo mais amplo através da península da Crimeia, onde muitos polovitsianos se estabeleceram como comerciantes proeminentes. Alguns Kipchaks se dedicavam à agricultura, embora isso ocorresse principalmente de forma sazonal. O Codex Cumanicus, um dicionário e manual linguístico do início do século XIV, contém muitos termos agrícolas na língua polovitsiana. Várias cidades associadas a eles são mencionadas em fontes históricas. Uma delas era Saksin, um grande centro comercial no Baixo Volga, sobre o qual, no entanto, restaram poucas informações. Escavações arqueológicas de túmulos, como o túmulo de Shengul, no sul da Ucrânia, demonstram que a elite Kipchak tinha acesso a uma variedade de produtos importados.
ânforas bizantinas, jarros sírios e taças do Reno, assim como cafetãs de seda e correntes de ouro, testemunham amplas conexões comerciais. Também podemos mencionar brevemente as máscaras grandes com bigodes, que às vezes são associadas aos polovitsianos. Essa hipótese foi proposta por arqueólogos soviéticos no início do século XX, mas levanta dúvidas, pois a origem dos exemplares preservados permanece incerta. A maioria das máscaras encontradas está associada a sepultamentos datados do período mongol e frequentemente é descoberta junto com capacetes estilisticamente relacionados ao século XIV. Isso provavelmente se deve à chegada dos mongóis às estepes ocidentais. Embora existam imagens que sugerem o uso dessas máscaras pelos mongóis, não há uma ligação direta com os polovitsianos. O mundo polovitsiano Kipchak mudou radicalmente com a chegada dos mongóis. O primeiro contato ocorreu quando alguns inimigos de Gengis Khan, fugindo das unificações da Mongólia, encontraram refúgio entre os Kipchaks na região do Mar de Aral. Em 1218, o filho mais velho de Gengis Khan, Juche, e o comandante Subedei travaram uma série de batalhas no oeste do Cazaquistão, onde saíram vitoriosos. Mas suas tropas se depararam com o Shah de Khorasmia, Muhammad II, cujo exército contava com muitos Kipchaks. Quando, em 1219, começou a grande invasão mongol a Khorezm, os Kipchaks lutaram novamente contra os mongóis, embora muitos deles tenham mudado de lado e se juntado aos invasores. Após a primeira invasão, Juche foi enviado às estepes ao redor do Mar de Aral para subjugar os Kipchaks, enquanto Jeb e Subedei continuaram a campanha para o oeste. Lutando contra os Kipchaks e polovitsianos na famosa Batalha do Rio Cauca. Muitos Kipchaks foram capturados e enviados para o leste para lutar contra a dinastia Jin, e alguns até desertaram para se juntar aos Jin contra os mongóis. De 1223 a 1235 conflitos com os Kipchaks surgiam de tempos em tempos, enquanto o Império Mongol expandia constantemente suas fronteiras até o rio Ural. Gengis Khan e seus comandantes consideravam os Kipchaks como um dos seus inimigos mais perigosos devido ao seu potencial militar. No início da década de 1230, o líder Kipchak Bahman liderou a resistência na região do Volga. No entanto, até 1236, a invasão mongol sob o comando de Subedei e Batu finalmente esmagou esse movimento. Alguns polovitsianos, como Katem, fugiram para a Hungria, onde as tropas mongóis continuaram a persegui-los. Até meados da década de 1240, durante as revoltas desse período, os mongóis subjugaram os polovitsianos, ou Kipchaks. Suas terras em Desht e Kipchak passaram para o controle dos mongóis e muitos Kipchaks foram recrutados para seus exércitos ou vendidos como escravos. Alguns Kipchaks foram enviados para o leste e utilizados nas campanhas militares dos mongóis, inclusive nas conquistas do sul da China. Com o tempo, os Kipchaks integraram os exércitos multinacionais mongóis. Enquanto suas terras caíam sob o domínio dos mongóis, aqueles Kipchaks que foram enviados para fora de sua terra natal demonstraram uma grande capacidade de se adaptar às novas condições. Já no século XII, os polovitsianos, ou Kipchaks, se tornaram uma das fontes preferenciais de mamelucos ou gulams, guerreiros escravos para os estados islâmicos. Eles eram vendidos ainda crianças, convertidos ao Islã, treinados em assuntos militares e equipados com o melhor armamento. Eles se destacaram pela bravura em combate e lealdade aos novos senhores, muitas vezes superando até os filhos dos monarcas em fidelidade. Os mamelucos Kipchaks desempenharam um papel importante nos estados islâmicos, como o Egito Ayúbida e o Sultanato de Delhi. A dinastia mameluca Kipchak mais famosa foi no Egito. Os últimos governantes aiúbidas adquiriram muitos Kipchaks como mamelucos, que depois tomaram o poder na década de 1250. Muitos deles, incluindo o famoso sultão Beibars, foram expulsos pelos mongóis na juventude e, por ironia do destino, se tornaram os responsáveis pela mais famosa derrota dos mongóis em Ain Jalut, em 1260.
Os mamelucos egípcios continuaram comprando novos Kipchaks nas estepes, resistindo ao ilcanato mongol por décadas e conquistando os últimos redutos dos cruzados nessa região. No sudeste da Europa, na década de 1280, uma dinastia chamada Terter assumiu o poder na Bulgária, provavelmente de origem polovtsiana. Outros líderes regionais também se ligavam aos polovitsianos por casamentos. Na Hungria, o rei Bela IV, após a invasão mongol, convidou os polovitsianos de volta, concedendo-lhes vastas terras no centro do reino. Os polovitsianos tornaram-se uma parte importante do exército húngaro, ajudando a defender o país contra os mongóis e outros inimigos. Belo casou seu filho Istvan com uma princesa polovitsiana, e o filho deles, László, conhecido como László Kun, ficou encantado com a cultura de sua mãe. László era tão apegado às tradições polovitsianas que recebeu o apelido de László Polovitsiano. Até hoje, os territórios concedidos aos polovitsianos na Hungria são conhecidos como Pequena e Grande Cumânia. Na Horda de Ouro, o Estado mongol que controlava as antigas terras polovitsianas e Kipchaks ocorria um processo gradual de turquificação. No século XIV, a língua mongol era usada apenas entre a nobreza e em contextos cerimoniais, enquanto a língua turca se tornou dominante entre a população. Os polovitsianos e Kipchaks, que viviam no território da Horda com o tempo, passaram a se identificar como tártaros. No Codex Cumânicus, datado do início do século XIV, a língua Kipchak já é mencionada como tártara. Os Kipchaks passaram a ser considerados ancestrais de muitos povos túrquicos modernos da Eurásia, incluindo tártaros, kirguizes e cazaques, cujas línguas pertencem ao ramo Kipchak da família linguística túrquica. Bom, por hoje é só. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Пока.